E se eu te contar os segredos mais obscuros de um selvagem guerreiro nórdico, um aterrorizante saqueador, um inimigo impiedoso, um pagão disposto a beber até cair, que ri na cara da morte? O nome dele é Ragnar Lothbrok. Ele foi o pior pesadelo da Inglaterra e da França, pai do grande exército pagão e amante de pelo menos 3 mulheres extraordinárias. As aventuras de Ragnar parecem ter sido tiradas de um blockbuster de Hollywood, reivindicando ser um descendente do próprio deus viking, Odin. Ele lutou contra serpentes gigantes, liderou exércitos em batalha, conquistou vastas áreas da Escandinávia e aterrorizou o povo desprevenido das Ilhas Britânicas. Ragnar Lothbrok era filho de Sigurd Ring, um rei dinamarquês e sueco mencionado em muitas sagas escandinavas antigas. A data exata de seu nascimento é desconhecida, mas acredita-se que ele tenha nascido no início do século IX. Sua história começa quando viajou para a Noruega para vingar a morte de seu avô em uma guerra contra o autoproclamado Rei Fro. Isso era algo comum na era dos vikings, um tempo cheio de guerra, traição e vingança. A lenda diz que o Rei Fro era detestado pelas mulheres, que todas se juntaram ao acampamento de Ragnar. E entre elas estava uma escudeira chamada Lagertha, que lutou ao lado de Ragnar na batalha e foi descrita como tendo a ferocidade e coragem de um homem. No final da batalha, quando Ragnar e seus homens saíram vitoriosos, ele declarou que havia vencido a batalha devido à força de Lagertha. Todo homem no exército de Ragnar queria se casar com Lagertha, e Ragnar também. Inicialmente ela não estava interessada, e para evitar ser abordada por admiradores indesejados, ela colocou um urso e um cão para guardar seu acampamento. No entanto, Ragnar era um homem que sempre perseguia seus objetivos e desejos. Ele matou o urso com uma lança e estrangulou o cão até a morte para provar que era digno de Lagertha. Os vikings só se impressionavam com bravura e força, e isso foi suficiente para ele conquistar Lagertha, que concordou em se casar com ele. Eles ficaram famosos por saquear e pilhar cidades costeiras da Inglaterra e áreas circundantes juntos. Toda primavera, quando as ondas do oceano eram adequadas para navegar, Ragnar e suas forças navegavam para terras estrangeiras e atacavam mosteiros e igrejas, roubando todas as riquezas que possuíam. Ragnar não era apenas um pirata comum como outros vikings que vieram antes dele, mas ele era um rei do mar, um governante nascido no mar, poderoso o suficiente por direito próprio para lançar ataques autônomos e apoderar-se de terras para si mesmo. Ele obrigava reis estrangeiros a conceder-lhe terras férteis para cultivo em troca de uma promessa de que não o saquearia no futuro. Portanto, ele foi o primeiro governante viking a construir assentamentos em terras estrangeiras. Logo, Ragnar divorciou-se de Lagertha, pois queria se casar com Thora, filha do conde Herraward de Gotolândia. As sagas islandesas dos vikings revelam que Thora tinha mantido um pequeno lindworm, que cresceu e se tornou uma grande serpente. O conde Harrower proclamou que quem pudesse matar a grande serpente de Thora ganharia sua mão em casamento. Esses desafios absurdos faziam parte da cultura e estilo de vida viking. Ragnar aceitou o desafio e vestiu calças que havia tratado com alcatrão e areia para proteger suas pernas do veneno da serpente. Armado com uma lança, Ragnar se aproximou da serpente e cuspiu veneno nele, mas o veneno não conseguiu penetrar nas calças de Ragnar. Ele enfiou sua lança através da serpente e cortou sua cabeça. Foi devido a esse incidente que Ragnar ganhou seu nome, Lothbrok, significando calças peludas. Eles se casaram, enquanto Ragnar continuava seus ataques em terras estrangeiras, acumulando riqueza e fama. Ragnar passou a maior parte de sua vida saqueando ou esmagando rebeliões que eram iniciadas assim que ele partia para novas terras. Os traidores estavam sempre esperando sua vez para atacar quando um líder se afastava. Esse era o modo de vida viking. Ragnar enfrentou uma guerra civil na Dinamarca e pediu ajuda à sua ex-esposa Lagertha, que havia se estabelecido como uma famosa guerreira e condessa por direito próprio. Embora estivessem divorciados, Lagertha veio em auxílio de Ragnar com quase 100 navios cheios de guerreiros habilidosos. Ela cercou o inimigo de Ragnar e os atacou por trás. Esta foi a segunda vez que Lagertha contribuiu para a vitória de Ragnar. Pouco depois, a esposa de Ragnar, Thora, morreu, após o que ele caiu em depressão.
Ele estava constantemente perturbado e mostrava sinais de angústia. Para encontrar consolo, ele voltou sua mente para mais guerras e saques. A lenda diz que ele se tornou um belicista. Ele decretou que todo pai viking dedicasse seu filho mais preguiçoso e fraco ao seu serviço. Ele queria mostrar ao mundo que até mesmo o homem viking mais fraco era melhor do que os guerreiros mais fortes de outras nações. Ragnar tinha seus olhos postos na Inglaterra novamente. Ele queria que os deuses o reconhecessem enquanto ele derramava sangue para eles. Ele matou o rei Hain da Nortúmbria em batalha e saqueou diferentes partes de seu reino. Como resultado, seu filho, o rei Aiela, ficou obcecado por vingança contra Ragnar por matar seu pai e aguardava ansiosamente uma oportunidade para colocar as mãos em Ragnar. Durante uma das outras aventuras de Ragnar, seus homens viram uma mulher tomando banho ao lado de uma cachoeira. Encantados por sua beleza, eles permitiram que o pão que estavam assando queimasse. Quando Ragnar perguntou sobre esse incidente, eles lhe contaram sobre a garota. Eles afirmaram que o nome da garota era Aslog e que ela se dizia ser a filha secreta de Sigurd, um herói renomado. Ragnar então enviou por ela, mas para testar sua inteligência, ele ordenou que ela chegasse nem vestida, nem despida, nem com fome, nem satisfeita, e nem sozinha, nem acompanhada. Aslog chegou vestida em uma rede de pesca, mordendo uma cebola e com apenas um cão como companhia. Impressionado por sua engenhosidade e achando-a uma companheira sábia, Ragnar a tomou como sua esposa. Foi com ela que Ragnar teve a maioria de seus filhos, incluindo Bjorn, Ironside e Ivar, os sem-ossos. A próxima obsessão de Ragnar foi a cidade chamada Paris. Ele quebrou o pacto assinado com Carlos o Calvo da França e navegou pelo rio Sena, sitiando Paris em 845. Sua frota consistia em 120 navios vikings, enquanto ele comandava mais de 5.000 homens. Carlos, determinado a não deixar a abadia real de Saint-Denis, perto de Paris, ser destruída, montou um exército que dividiu em duas partes, uma para cada lado do rio. Os vikings atacaram e derrotaram uma das divisões do menor exército franco, capturando 111 de seus homens como prisioneiros. O exército francês, do outro lado do rio, assistiu horrorizado enquanto os vikings sacrificavam os prisioneiros franceses a Odin. Isso foi feito para honrar o deus nórdico Odin, bem como para incutir terror nas forças francesas restantes. Os vikings chegaram a Paris no domingo de Páscoa, dia 29 de março, entrando na cidade e saqueando-a. No entanto, durante o cerco, uma praga irrompeu em seu acampamento. Os vikings eram parcialmente pagãos e parcialmente cristãos nesse momento, então, de acordo, oraram aos antigos deuses nórdicos e mantiveram um jejum em benefício do cristão. A oração a um dos deuses parece ter funcionado, pois a praga diminuiu. Por outro lado, os francos não conseguiram montar uma defesa eficaz e tiveram que pagar um grande resgate a Ragnar, que consistia em 7.000 libras francesas. Essa foi a última grande batalha que Ragnar lutou, pois ele começou a envelhecer. Enquanto isso, seus filhos, Bjorn Ironside e Ubiá, cresciam para se tornarem guerreiros renomados. Ragnar, desejando não ser superado, resolveu conquistar a Inglaterra com apenas 2 navios. No entanto, ele foi pego em uma tempestade feroz durante sua viagem, com a maioria de seus guerreiros afogados no mar profundo e escuro. Ele ainda conseguiu encontrar seu caminho para a Inglaterra, mas na realidade, não representava desafio. Ele foi finalmente derrotado pelas forças superiores do rei Aiela. O rei Aiela finalmente teve sua vingança contra Ragnar Lothbrok por matar seu pai. Mesmo enfrentando a morte, ele foi corajoso e riu diante dela. Ele advertiu o rei Aiela de que seus filhos viriam vingá-lo. As sagas relatam seu famoso discurso antes de ser executado. Alegra-me saber que Odin prepara um banquete. Em breve estarei bebendo cerveja de chifres curvos. Esse herói que chega em Valhalla não lamenta sua morte. Eu não entrarei no salão de Odin com medo. Lá esperarei por meus filhos se juntarem a mim. E quando o fizerem, me regozijarei em suas histórias de triunfo. Os Aesir me receberão. Minha morte vem sem desculpas, e eu acolho as valquírias para me convocarem para casa. Ragnar foi então jogado em uma cova de cobras para morrer em agonia. Esse foi o fim do poderoso guerreiro viking Ragnar Lothbrok.
sua morte resultaria na formação do grande exército pagão, liderado por seu filho Ivar, o Sem-Osso, que invadiria a Inglaterra e se vingaria pela morte de Ragnar. Mas essa é uma história para outra hora. Muito obrigado por assistir até o fim. Fique ligado para mais vídeos e inscreva-se em nosso canal.